Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as idades, selecionados por Harold Bloom. É o volume 1º, Primavera. A tradução é de José Antônio Arantes, editora objetiva, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você também participa da continuidade deste trabalho, da sua permanência, da sua perpetuidade, ampliação, etc. Seu melhoramento. Então, torne-se um membro você também. As mensalidades começam a R$ 1,99 apenas ao mês, caso isso meu trabalho valha. Então, leve em consideração realmente doar R$1, 2, que seja aqui para o canal. Se cada um doasse a parte que lhe compete, este trabalho poderia ser feito com uma qualidade muito superior, com uma tranquilidade, enfim. Obrigada aos poucos e bons que auxiliam de alguma maneira. E eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso é de graça e todos podem fazê-lo, porque assim você mostrará para a plataforma que esse conteúdo tem relevância, que você quer ver esses conteúdos disseminados, ofertados para mais pessoas. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos no último conto do 1º volume. O autor de hoje é Émile Zola, 1840-1902. Crítico e romancista, Émile Édouard de Charles-Antoine Zola nasceu em Paris, na França, e ficou órfão muito cedo. Quando moço, passou por enormes dificuldades financeiras e pelas consequências de um prolongado desemprego. Refez-se rapidamente ao arrumar trabalho numa pequena editora e depois como jornalista. Publicou o primeiro livro, La Confession de Claude, A Confissão de Claude, em 1865, um romance de fundo autobiográfico que já apresentava as características dos romances posteriores. Zola foi um crítico implacável da corrupção na sociedade da época, exercendo essa crítica também politicamente. Para expressar isso, adotou um estilo que chamou de naturalista. Entre seus livros mais importantes estão Thérèse Raquin, de 1867, e Germinal, de 1885. O conto aqui incluído, representativo da visão de Zola, foi publicado originalmente em 1891, no periódico La Vie Populaire, com o título de Os Estilettes, Le Repoussoir. As Feiosas. Em Paris tudo se vende, moças tolas e espertas, verdades e mentiras, lágrimas e sorrisos. Não é possível ignorar que neste país de comércio a beleza é um produto que se negocia em grande escala. Vendem-se e compram-se olhos grandes e bocas pequenas, narizes e queixos alcançam preços inestimáveis. Esta pinta ou este sinal tem seu valor. E, como sempre há uma falsificação, imita-se com frequência o produto do bom Deus. Sobrancelhas traçadas com fósforo queimado ou tranças postiças com longos grampos de cabelo são bem mais apreciadas do que os artigos genuínos. Tudo isso é perfeitamente aceitável. Somos um povo civilizado. De que serve a civilização se não nos ajuda a iludir ou a sermos iludidos a fim de tornar a vida mais possível? Mas devo dizer que fiquei realmente surpreso quando soube ontem que um homem de negócios, o velho Durandot, a quem você conhece tanto quanto eu, teve a original e espantosa ideia de negociar com a feiura. Que se negocie com a beleza é bastante natural, é um sinal de progresso. Mas afirmo que Durandot ganhou a gratidão da França ao colocar em circulação no comércio esse material inútil até hoje
que chamamos de feiura. Entenda-me, é de feiura feia que falo, a feiura franca, vendida honestamente como feiura. Com certeza você muitas vezes encontrou mulheres que andam aos pares pelas grandes avenidas. Passeiam devagar, parando na frente das vitrines das lojas, rindo timidamente e usando as roupas com graça, dão-se os braços como duas velhas amigas com um ar íntimo, quase da mesma idade, acostumadas a uma igual elegância. Uma delas, porém, será sempre de uma beleza razoável, um desses rostos sobre os quais não se tem o que dizer. Você não se viraria para ter uma melhor visão, mas, se por acaso a notasse, olharia sem desprazer. A outra é sempre de uma feiura atroz, de uma feiura que irrita, de uma feiura que chama a atenção, que força os transeuntes a fazer comparações entre ela e a companheira. Confesse que você já se sentiu atraído e que às vezes começou a seguir as duas mulheres. Hein? Só a monstruosidade na avenida o teria assustado. As jovens mais ou menos bonitas o teriam deixado bastante indiferente, mas estavam juntas. E a feiura de uma realçou a beleza da outra. Muito bem. Pois posso lhe dizer, a monstruosidade, a mulher de uma feiura atroz, pertence à agência de Durandot. Ela faz parte do elenco das feiosas. O grande Durandot a alugou para o rosto insignificante por 5 francos por hora. A história é a seguinte. Durandot é um homem de negócios original e inventivo. Um milionário que pode se dar ao luxo de ser algo assim como um artista no comércio. Durante muitos anos, lamentou o fato de que jamais conseguiu ganhar 1 centavo com as moças feias. Quanto a especular com as bonitas, é um negócio delicado. E Durandot, que tem todos os escrúpulos de um homem rico, nunca pensaria nisso. Um dia, de repente, teve uma inspiração. Concebeu sua ideia original de estalo, como ocorre aos grandes inventores. Estava andando na avenida quando viu na frente dele 2 moças, uma bonita, a outra feia. E enquanto as olhava, percebeu que a feia era um ajuste que complementava a bonita. Assim como se vendem fitas, pó de arroz e tranças postiças, seria justo e lógico, pensou ele, que a beleza comprasse a feiura como um ornamento que lhe assentasse bem. Durandot voltou para casa para refletir com calma. A operação comercial que ele estava meditando deveria ser conduzida com o maior tato. Ele não desejava se lançar na aventura de um empreendimento que seria genial se tivesse êxito e ridículo se fracassasse. Passou a noite fazendo cálculos e lendo os filósofos que disseram as coisas mais inteligentes sobre a insensatez dos homens e a vaidade das mulheres. No dia seguinte, ao amanhecer, tinha chegado a uma decisão. A aritmética lhe dera razão. Os filósofos tinham falado tão mal da humanidade que ele já contava com uma clientela numerosa. Se eu tivesse inspiração, escreveria a epopeia da criação da agência Durandot. Seria uma epopeia cômica e triste, cheia de lágrimas e de explosões de riso. Durandot encontrou mais dificuldades do que previu para formar um estoque de mercadorias. Desejando atuar diretamente, contentou-se a princípio com colar nas calhas e nas árvores, em lugares discretos, pequenos anúncios nos quais estas palavras foram escritas à mão, abre aspas. Procuram-se moças feias para fazer um trabalho fácil, fecha aspas. Esperou 8 dias, mas nenhuma só moça feia se apresentou. Apareceram 5 ou 6 moças bonitas, que, soluçando, pediram trabalho. Estavam entre a fome e o vício, mas ainda tinham a esperança de se salvarem por meio do trabalho. Durandot, muito embaraçado, disse-lhes e repetiu que eram bonitas e que não lhes serviriam.
Elas, porém, teimaram que eram feias, que era puro galanteio e bastante errado da parte dele as chamar de bonitas. E hoje em dia, não podendo vender a feiura que não tinham, elas estão vendendo a beleza que têm. Durandot, diante desse resultado, compreendeu que apenas as moças bonitas têm a coragem de possuir uma feiura imaginária. Quanto às feias, jamais se apresentariam por livre e espontânea vontade e nem admitiriam o tamanho incomensurável da boca ou a extraordinária pequenez dos olhos. Anuncie em panfletos que dará 10 francos para cada moça feia que se apresente e você não empobrecerá. Durandot desistiu de anunciar. Contratou meia dúzia de agentes e os soltou na cidade à procura de monstruosidades. Houve um recrutamento geral da feiura em Paris. Os agentes, homens de tato e gosto, tinham um trabalho difícil. Procediam conforme o caráter e a posição daquelas que eles abordavam, com grosseria quando a pessoa tinha uma terrível necessidade de dinheiro, com mais delicadeza quando lidavam com uma moça que ainda não à beira da fome. É difícil para um homem educado dizer para uma mulher: Madame, a senhora é feia, pago tanto por dia por sua feiura. Há nessa caça a pobres moças que choram diante do espelho alguns episódios memoráveis. Às vezes, os agentes tinham de ser muito persistentes. Viam passar na rua uma mulher de uma feiura ideal e se esforçavam ao máximo para a levar à presença de Durandot, a fim de receberem os agradecimentos do mestre. Alguns deles recorriam a métodos extremos. Toda manhã, Durandot recebia e inspecionava as mercadorias recolhidas no dia anterior. Confortavelmente estirado numa poltrona, de roupão amarelo e boné de seda preta, fazia desfilar diante dele as novas recrutas, cada uma acompanhada do agente que a capturara. Ele então se virava de lado, piscava os olhos, com as expressões do amador descontente ou satisfeito. Fazia uma longa pausa e hesitava. Depois, para ter uma melhor visão, fazia as mercadorias girarem e as examinava de todos os lados. Às vezes, até mesmo se levantava, tocava o cabelo e examinava o rosto, como um alfaiate apalpa um tecido ou como um merceeiro se convence da qualidade da vela ou da pimenta. Quando a feiura era inquestionável, quando a expressão era estúpida e sem graça, Durandot esfregava as mãos, felicitava os agentes e até mesmo abraçaria a monstruosidade. Mas era cauteloso com as feiuras originais. Quando os olhos brilhavam e os lábios tinham sorrisos agudos, ele franzia as sobrancelhas e dizia para si mesmo que uma feiura assim, se não tivesse sido feita para o amor, teria sido feita para a paixão. Ele mostrava uma acentuada frieza para o agente e mandava a mulher voltar mais tarde, quando estivesse mais velha. Não é assim tão fácil quanto se pensa ser um especialista em feiura. Formar uma coleção de mulheres verdadeiramente feias, que não sejam prejudiciais para as moças bonitas. Durandot provou ser um gênio nas seleções que fez, porque mostrou seu profundo conhecimento do coração e das paixões. O grande critério para ele era, portanto, a fisionomia, e apenas aceitava os rostos desencorajadores, os que se gelavam por sua grossura e sua estupidez. No dia em que a agência foi finalmente montada, quando colocou à disposição das mulheres bonitas as mulheres feias adequadas às cores e aos gêneros de beleza delas, ele divulgou o seguinte folheto: Paris, 1º de maio de 1800, Agência de Feiosas L. Durandot, 18 Rua M, Paris, expediente das 10 da manhã às 4 da tarde. Madame, tenho a honra de informá-la de que acabei de fundar uma casa que deverá prestar o maior serviço à manutenção da beleza das mulheres. Sou o inventor de um artigo que irá realçar com uma nova glória os encantos concedidos pela natureza. Até este dia, os adornos não foram disfarçados. Rendas e joias são evidentes.
Pode-se perceber facilmente um cabelo postiço no coque, se o vermelho dos lábios e o delicado rosa das bochechas são ou não hábeis pinturas. Tentei encontrar a solução para esse problema, impossível à primeira vista, de embelezar as mulheres, deixando todo mundo a imaginar de onde se origina o toque adicional. Sem uma fita a mais, sem tocar a pele, a minha proposta foi encontrar para elas um meio infalível de atrair todos os olhares, sem, porém, exagerar a delicada graça da natureza. Acredito poder me gabar de que resolvi totalmente o problema insolúvel que me coloquei. Hoje, toda senhora que me honre com sua confiança, pode garantir por um preço acessível a admiração da multidão. Meu artigo é de uma simplicidade extrema e de um efeito infalível. Basta apenas descrevê-lo, madame, para que compreenda de imediato o mecanismo. Notou já alguma vez uma mulher pobre ao lado de uma beldade que usa sedas e rendas? Que dá a ela uma esmola com a mão enluvada? Observou que a seda brilha em contraste com os farrapos? Que a beleza fica bastante realçada e se beneficia desse contraste com a miséria? Madame, ofereço aos rostos belos a mais completa linha de rostos feios que se pode encontrar. As roupas gastas valorizam as novas. Os meus rostos feios valorizam os rostos belos. Basta de dentes postiços, basta de cabelos postiços, basta de colos postiços, basta de maquiagem, de roupas caras, de gastos enormes com cores e rendas. Digamos sim à simples feiosa que se toma pelo braço e se leva pela avenida para realçar a sua beleza e conquistar os olhares amorosos dos cavalheiros. Madame, sua clientela é respeitosamente solicitada. Encontrará aqui os produtos mais feios e os mais variados. Poderá escolher e adequar a sua beleza ao tipo de feiura que lhe assente bem. Preço? 5 francos a hora, 50 francos o dia. Aceite, madame, os cumprimentos mais respeitosos de Durandot. PS, a agência fornece também mães, pais, tios e tias. Preços módicos. O sucesso foi grande. No dia seguinte, a agência abriu para o público. As freguesas abarrotaram o escritório, cada uma delas escolhendo sua feiosa e a levando embora com uma alegria feroz. Pode imaginar o prazer que é para uma mulher graciosa se apoiar no braço de uma mulher feia? Ela aumenta sua própria beleza e tem prazer na feiura da outra. Durandot era um grande filósofo. Não se imagine, porém, que o funcionamento da agência era fácil. Surgiram 1000 obstáculos imprevistos. Se foi difícil criar um quadro de pessoal, mais difícil foi satisfazer as freguesas. Uma senhora se apresentava e pedia uma feiosa. Mostravam-lhe os produtos, solicitavam-lhe que escolhesse, limitando-se a dar uma ou outra sugestão. Em seguida, a senhora passava de uma feiosa a outra, arrogante, achando as pobres moças feias demais ou não feias o bastante, reclamando de que nenhuma das feias se adequava ao seu próprio estilo de beleza. Os vendedores chamavam a atenção para o nariz torto de uma, para a boca gigantesca da outra, para a testa recuada e o ar imbecil daquela outra. Não sabiam o que mais fazer. Em outras ocasiões, a própria freguesa era espantosamente feia, e Durandot, se lá estivesse, teria sido tomado pelo desejo louco de a conseguir a qualquer preço. Veio para ter a beleza realçada, ela dizia. Queria uma feiosa jovem, mas não muito feia, uma vez que precisava apenas de um leve adorno. Os vendedores, desesperados, colocavam-na na frente de um espelho enorme e faziam desfilar atrás dela todos os produtos. Ela mesma, porém, que teria ganhado o prêmio de feiura, retirava-se, indignada por terem ousado lhe oferecer objetos semelhantes. Pouco a pouco, no entanto, a clientela se normalizou. Cada feiosa tinha sua freguesa habitual.
Durandot podia descansar com a certeza de ter ajudado a humanidade a dar um novo passo adiante. Não sei se as pessoas dão o devido valor às feiosas. Há a alegria do riso em plena luz do sol, mas há também as lágrimas escondidas. A feiosa é feia, é escrava, ganha vida sendo escrava e sendo feia. Quanto mais, veste-se bem, dá o braço às celebridades da galanteria, vive dentro de carruagens, faz refeições em restaurantes famosos, passa as noites no teatro. Parece ser íntima das mulheres belas, e os não iniciados acreditam que ela pertence ao círculo das corridas de cavalo e das estreias de teatro. Passa o dia inteiro no torvelinho de alegrias. De noite atormenta-se, chora, tira os ornamentos que pertencem à agência, está sozinha no quarto em sua casinha miserável, diante do pequeno espelho que lhe diz a verdade. Está face a face com a feiura e sabe que jamais será amada. Ela, que trabalha para despertar emoções para outras, jamais conhecerá o gosto de um beijo. A minha intenção aqui foi apenas contar a criação da agência e transmitir o nome de Durandot para a posteridade. Homens como ele têm um lugar reservado na história. Um dia, talvez, escreverei as confissões de uma feiosa. Conheci uma das infelizes e os sofrimentos dela me tocaram no âmago. Ela costumava gostar da companhia de algumas mulheres que toda a Paris conhece. E essas mulheres são bastante cruéis com ela. Tenham dó, minhas senhoras. Não arranquem as rendas que as enfeitam. Sejam gentis com as feias, sem as quais não seriam tão encantadoras. A minha feiosa era uma criatura animada, que imagino tinha lido quase todo o Walter Scott. Não sei de nada mais triste do que uma inválida apaixonada, ou uma mulher feia que deseja ardentemente o ideal. A pobre moça se apaixonou por todos os homens, cujos olhares foram desviados para o das freguesas por seu rosto desagradável. Viveu inúmeros pequenos dramas. Sentia uma inveja terrível das mulheres que pagavam para usá-la, como quem paga por um pote de pomada ou um par de sapatos. Ela era uma coisa alugada por um tanto por hora, e sempre achava que essa coisa fazia sentido. Pode você imaginar a amargura dela ao sorrir e conversar com as mulheres que a separavam do amor? As belas mulheres que sentiam um prazer maldoso em adulá-la diante do mundo a tratavam como uma criada quando sozinhas e a teriam esmagado por capricho, assim como teriam quebrado os bibelôs em suas estantes. Mas que importa para o progresso uma alma que sofre? A humanidade continua. Durandot será consagrado pelas gerações futuras por ter colocado no mercado um produto desconhecido até então, por ter inventado um artigo que facilitava a conquista do amor.